minha vitamina e meus remédios de tratamento, esses três. Bora lá! Hoje ele vai embora e eu vou sentir muito sua falta, viu, senhorzinho de idade? Eu comprei um biscoitinho na padaria. Gente, melhor biscoitinho da vida de vocês, de verdade. E um cafezinho pra poder fofocar hoje. Bom dia, meus amor. Hoje é terça-feira. Eu trouxe aqui a bolachinha, né? Eu mostrei pra vocês a bolachinha que eu comprei. E é pra fofocar. Lembra que eu falei que eu ia começar a ter metas esse ano, que eu ia organizar minha vida e ter, assim, mais coisas pra fazer, mais pra pensar também. Refletir sobre o meu 2025, né? Pensar sobre o passado pra poder conquistar o êxito em 2025. E uma das coisas que eu lembrei agora é do meu passado, assim, no geral, sabe? Eu tava assistindo essa semana um vídeo da Kéfera sobre relacionamentos abusivos. E aí hoje eu assisti um vídeo do Jean, meio que complementando esse vídeo da Kéfera, onde ele falava sobre mulheres que estão em relacionamento homoafetivo, né? Das mulheres lésbicas, ou até bissexual mesmo, e homens gays também terem relacionamento abusivo, porque realmente tem gente que fala, ah, não, mas gay sendo abusivo, lésbica sendo abusiva, como assim tóxica? Existe, gente, por incrível que pareça, existe. Eu tenho bastante amigo que já teve problema com essas coisas e é mais comum do que vocês pensam, inclusive familiares também que tiveram. O assunto não é sobre esse, é sobre relacionamento tóxico, no geral, independente do sexo. Mas, assim, meu primeiro namoro, eu vou falar sobre desilusões amorosas hoje. No primeiro namoro, ele terminou de uma forma bem escrota, assim, porque a gente tava ficando junto já tinha 6 meses. Acho que era 6 meses? Eu nem lembro mais, são tantos detalhes que às vezes, assim, nem vale a pena, sabe? Quando você pensa, não vale a pena ficar recordando assim, tanta coisa, assim, tanto detalhe. Mas vim contar, né, de qualquer forma. A gente tava junto, aí teve a gente sempre ia pra casa dele, e teve uma época que teve uma época que ele sumiu, sexta, sábado, domingo, e não me falou nada. Tipo, ele simplesmente só sumiu e não me falou nada. Aí depois ele apareceu, depois eu mandar um monte de mensagem. Gente, assim, é o meu normal. Eu sou preocupada com as pessoas. Eu mando mensagem até pros meus amigos. Se você pegar minhas mensagens com meu amigo Wesley aqui da Austrália, ele me ligou quando ele saiu daqui. Ele falou, ó, tô saindo. Primeira vez, ele é um menino de 20 anos. Eu conheço ele desde os 18 anos aqui na Austrália. Em honrar a mãe dele, eu estava preocupada com ele como se ele fosse meu filho, entendeu? Pra mim, o Wesley é meu irmão. Então, pra mim foi super normal ele me ligar e falar, tô saindo daqui, vou ir lá, no caminho eu vou fazer umas paradas, se eu me sentir cansado eu vou dormir, porque ele ia dirigir 10 horas de Melbourne até Sydney. Então, é um tempo, né? É um tempo considerável. E eu, preocupada, falei, Wesley, por favor, quando você pisar em Sydney, me liga ou me manda uma mensagem e avisa que você tá bem, porque eu quero saber se você tá bem. Isso sou eu, essa sou eu, esta é a Aline. Eu sou preocupada com as pessoas. É minha linguagem de amor, é a minha forma de se expressar. Já entendi isso, já depois de muita terapia. E aí, voltando para o assunto do ex, eu só tava preocupada, gente. Eu gostava dele, sim. Na verdade, era fogo no cu. De adolescente, sabe? Ele era bonito. Eu achava que eu não merecia amor nenhum, porque, sei lá, eu me sentia feia, assim, fora do padrão. Porque eu era uma menina gorda, adolescente. Então eu me sentia fora do padrão, fora daquela pessoa que merece amor, merece receber amor. Se vocês ouvirem barulho, vocês se levam. Então eu achava assim, cara, ele é uma pessoa da hora, mas eu não idolatrava ele. Em nenhum momento da minha vida é uma coisa que eu sei respeitar muito bem, é idolatrar pessoas. Eu não idolatro ninguém. Eu tenho muito respeito por mim mesma. Eu não. Se me encher o saco, eu não tô nem aí. Serei tão filha da puta quanto. Então, eu lembro que eu perguntei pra ele se ele tava bem, aí ele veio com as mensagens assim, super pau no cu, assim, por que você tá mandando muita mensagem? Eu nem lembro mais agora certo o conteúdo da conversa, mas foi uma coisa bem escrota.
da parte dele. Tanto que ele se arrependeu, ele veio pedir desculpas. Sabe que você tá perdoado, viu, meu amor? Mas foi horrível. Lembre-se disso quando você for tratar uma mulher novamente, porque foi péssimo. Se você assistir esse vídeo, é um conselho. Não faça isso com ninguém, porque um dia você vai ter uma filha, um dia alguém vai te tratar igual um lixo. Não precisa nem ter filho, alguém vai te tratar igual um lixo. Porque você não é um lixo. Ninguém é um lixo, gente. Ninguém merece ser tratado com falta de respeito. Ninguém merece. Nem a pessoa mais filha da puta do mundo merece ser tratada com falta de respeito, entendeu? Eu tenho que... como eu posso dizer? Eu tenho noção de que se eu tenho você como meu parceiro amoroso, eu tenho responsabilidade afetiva com você como meu parceiro amoroso. Eu nunca faria algo com alguém que eu não gostasse que alguém... Tipo, nem sei como é que fala isso, mas eu nunca faria algo com alguém esperando que a pessoa faça isso comigo também, entendeu? Eu não faço pra não ter que sofrer também. Enfim. Aconteceu o que aconteceu. Ele ficou puto comigo. A gente terminou. Foi caótico para um primeiro relacionamento. Foi uma coisinha bem boba, sabe? Aí o terceiro foi um menininho lá que se apaixonou por mim. Eu fui filha da puta. Eu fui a pessoa tóxica dessa relação, porque eu não gostava dele, coitado. Mas ele tava usando a menina lá pra substituir. Tipo, a atenção que ele tinha dela era meio que de amigo. E aí ele gostava dela, só que ela tava ficando com o melhor amigo. Ó que caos. Ele tava ficando com o melhor amigo dele. E aí os dois estavam meio que de namorinho. Aí ele ficou triste e aí ele veio querer gostar de mim. E eu não soube falar não, gente. Eu não soube falar não. Eu não, isso acontece às vezes. A gente não sabe falar não, mas hoje em dia eu aprendi e eu me considero uma pessoa bem consciente. Eu falo não na cara da pessoa. Chega, não agrado mais ninguém. Mas aí viemos para o terceiro relacionamento, que foi o que eu demorei mais tempo. Eu fiquei 2 anos com essa pessoa. Eu fiquei 2 anos com essa pessoa. Eu fiquei 2 anos com essa pessoa e foi assim. Hoje em dia eu olho pra trás e eu entendo que eu era uma pessoa carente. Eu estava num período carente, mas isso não exime nem um pouquinho a culpa deste filho da puta, tá? Não exime, porque eu sou amiga de um parente dele até hoje e concordamos em concordar que ele foi filho da puta, sim, ele foi. Cara, eu vi comentários péssimos que ele fez sobre parentes dele. Eu vi comentários péssimos que ele fez pra única pessoa que era amigo, amiga, fica aí na imaginação dele. Comentários horríveis que não tinha necessidade de você fazer se você queria manter uma pessoa perto de você, se você gostava daquela pessoa que é sua amiga há anos. Assim, falta de respeito extrema, comentários feios. A minha vontade, depois que eu terminei, passou um tempo, assim, que eu ainda tava numa fase meio vingativa, era entrar em contato com essa menina. E falei, era uma menina. Era entrar em contato com essa menina e falar, cara, esse seu amigo aí, ele é um cuzão. Porque pra ele, você é isso, isso e aquilo. Ele te acha, tipo, inútil. Não posso mentir, essa era a verdade. Ele achava ela inútil. Ele achava isso também do parente dele, que não vem o caso quem seja. Ele também pensava disso, falava muito mal da família dele no geral. E eu não tô mentindo, não. Se você assistir esse vídeo, saiba que você era péssimo, melhore. Foi muito feio ver as coisas que ele falou. Eu perdoei o que ele fez a mim. Tanto que eu não... Sabe quando você não guarda mágoa? Que foi importante enquanto era importante e deixou de ser importante porque a pessoa foi filha da puta com você. Você entendeu que ela foi filha da puta com você? Mas ele me colocava naquele lugar de que eu não tinha capacidade pra fazer as coisas. E pouquinho por pouquinho, às vezes ele falava, mas você não vai conseguir passar nessa entrevista, mas você não sei o que, você não sei o que, eu que vou cuidar de tudo. Meio que ele me colocava naquele papel de donzela que precisava de um príncipe, sabe? E eu tava num momento que eu também não tava vendo muita capacidade na minha pessoa. E então eu aceitava, gente, mas eu não nasci pra ser mulher que depende de homem, de verdade. Eu não nasci, eu tenho uma personalidade muito forte, eu tenho que assumir isso porque a psicóloga mesmo falou na minha cara que eu tenho a personalidade forte e pra mim é difícil me deixar ser domada. Eu não sou domada, gente, não tem jeito. O meu atual marido entende, chamo de marido porque a gente tá casado, tá? Pra quem não sabe, tá sabendo agora. Eu chamo a minha situação de vida no passado de uma lição para a vida de hoje, porque eu passei por poucas e boas, mas eu entendo que hoje em dia eu não preciso ser aquela pessoa que eu era no passado para ter o Gabriel 100% do meu lado. Eu entendo que a gente precisa de respeito, a gente precisa de comunicação e isso era uma coisa que não tinha no meu antigo relacionamento. Quando eu tentava conversar, ele me colocava de lado. Ele meio que fazia minha cabeça para eu sempre pensar que eu estava culpada. Eu era culpada de algum problema que a gente teve,
eu era não sei o quê, eu era não sei... Era sempre eu era o problema. Quando, na verdade, ele que precisava de uma boa terapia, entendeu? Interrompendo o vídeo só pra contar uma coisa, e isso que uma coisa que quebrou assim totalmente meu espírito foi ouvir um dia, acho que quando a gente fez 1 ano de namoro, ele achou que talvez seria fofo isso, mas eu fiquei me sentindo tão culpada, mas tão culpada, que acho que um amigo que trabalhava com ele falou que conseguiria indicar ele para trabalhar na Alemanha. Aí ele falou: sabe por que eu não vou? Porque você é muito carente. Gente, hoje eu entendo. Eu fui uma pessoa carente, mas eu não despejava todas as minhas frustrações nele. Essa é a experiência que eu tive. E depois de muito tempo trabalhando no meu psicológico, eu pude ver o que estava errado e entender também, mais ou menos, o que aquilo me causou. E não foi coisa boa. Por isso que eu falo, sou adepta daquela. Se a pessoa quer te dar um trauma, devolva 2 traumas pra ela. Porque não é possível, gente, que uma pessoa dessa saia de boa do relacionamento e não tenha nenhuma uma cicatriz, entendeu? Fiquei 1 mês chorando, gente. 1 mês chorando. E ainda assim, a gente se conversava. Sabe o que ele falou pra mim? Ai, meu relacionamento com a minha família melhorou, graças a você, não sei o que, eu sou muito grato, e pipi, popopó. Porque, não é por nada não, mas eu sou engraçada assim, tá? As pessoas riem comigo. Pode não parecer aqui no YouTube, mas eu sou uma pessoa engraçada no dia a dia, tá? Eu vou procurar pessoas pra dar depoimentos sobre a minha vida. Mas enfim, tô brincando, né? Brincadeiras à parte, porque é uma situação chata, né? Eu era meio que usada ali de, de cura pra família, meio destruída, meio quebrada. A mãe dele era chata. Eu gostava dela, mas a mãe dele era um cu. Eu já cheguei a ouvir da família deles, tipo, que eu era gordinha pra ele, que eu... Gordinha nada, né, gente? Gorda, né? Eles falavam que eu era gorda pra ele, que eu tava muito grande, que não sei o quê. E ninguém falava nada. Pra vocês terem noção, meu apelido era Horrorosa. E eu tinha essa parte aqui das costas, elas eram, por causa da gordura, elas eram muito altas. E a mãe dele falava que eu tinha um cupim de boi nas minhas costas. Sabe o que é pior? Eu só dava risada, porque eu não sabia me levantar pra mim mesma. Eu só tinha 18 anos, namorando pela primeira vez, sabe? É complicado. A educação que eu recebi foi essa, então, onde, por exemplo, se alguma coisa que eu tô fazendo, que eu sei que aquela pessoa tá fazendo é errada, eu vou rebater, eu vou bater de frente, eu vou falar, cara, você tá fazendo uma coisa escrota. Independente de ser minha mãe, independente de ser minha avó, independente de ser uma pessoa mais velha, a gente tem que pontuar sim quando a pessoa tá errada. Às vezes eu até pontuo demais, assim, entendeu? Às vezes a pessoa nem tá errada, mas eu tô ali. Não, 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 não. Porque o jeito que você fala, você perde total razão. E eu também faço muito isso. Às vezes o jeito que eu me comunico, eu perco a razão, porque eu às vezes sou um pouco grossa. Algumas coisas que eu reconheço hoje, sabe? Né? Tudo a gente tem que entender como que a gente funciona para que a gente busque melhorar. E assim, a família dele era esse tipo de família, todo mundo, tipo, pedia desculpas pra mim, mas ninguém tava realmente se sentindo compadecido pela situação, sabe? Tipo, ai, chamaram você de gorda. No fundinho ele era, mas você realmente é. Desculpa, viu? É tipo assim, entendeu? E eu entendo que eu era uma pessoa gorda, eu entendo que talvez pra sociedade eu não era o padrão de pessoa e talvez tá tudo bem. Olha, sinceramente, hoje em dia tá tudo bem. Mas eu já tive que ouvir da mãe dele que a gente não ia casar nunca. E quando você tá no relacionamento, pelo menos pra mim, se você tá entrando num relacionamento e você quer ter alguma coisa com alguém pro futuro, que desde o começo, eu e o Gabriel, quando a gente entrou no nosso relacionamento, a gente sabia que a gente queria planos, a gente tinha ideais iguais, a gente tem opinião totalmente diferente uma da outra em algumas coisas. E a gente respeita, sabe? E não tinha isso no meu antigo relacionamento, não tinha respeito, não tinha essa amizade de tipo, falei isso, tô errada, e isso. Não, ele jogava na minha cara que eu tava errada, e é isso, entendeu? Eu nunca tava certa. Eu nunca tava certa. O Gabriel tem essas brincadeiras às vezes comigo, ele tipo, mas eu tô certa, eu tô sempre certa, que não sei o quê. Só que ele sabe respeitar quando ele sabe que eu estou certa. Ele sabe, ele pede desculpas quando ele sabe que ele tá errado, eu peço desculpas quando eu sei que eu tô errado, e a gente tem essa maturidade. Então, basicamente, tudo que eu vivi naquele relacionamento, que eu agradeço ter vivido, nossa, eu agradeço muito ter vivido esse relacionamento. Então, um beijo a você, meu ex-amado. Eu amadureci muito.
tirei muita coisa, assim, bons proveitos desse antigo relacionamento pra ser uma pessoa melhor. Porque eu nunca vou querer entregar esse eu, sabe? Esse eu que eu era no passado. Porque eu também errei, gente. A gente também erra, a gente também é meio ceboso, tá tudo bem. Só que eu nunca fiz o que ele chegou a fazer comigo. E se a pessoa entende que ela tá errada e ela procura melhorar, eu dou parabéns pra ele também. Mas o que eu recebi ali, depois de um ano de relacionamento, foram 6 meses péssimos. E quando ia fazer 2 anos foi quando a gente terminou. Foram 6 meses péssimos onde eu sentia que tinha desprezo na nossa relação. E talvez tenha falas que a pessoa não se lembra hoje em dia. E talvez ache que tava tudo bem, eram falas normais. Mas que quando você tem responsabilidade afetiva por outra pessoa, se você tem o mínimo de respeito pela outra pessoa, você não fala esse tipo de coisa, sabe? Se você não tá sentindo a mesma coisa, você finge, sabe? Mas ainda assim eu acho errado você fingir. Só que pelo menos finge que você tem respeito. Porque respeito você tem que dar pra todo mundo. E se você não respeita, pelo menos seja educado. Mas hoje em dia, quando eu converso sobre isso, não dói mais, porque já faz muitos anos. Mas antigamente, quando eu ia falar sobre essas coisas, eu sentia tristeza e eu me sentia culpada. Eu me culpei o fim do meu relacionamento inteiro, porque eu achava que eu tava errada. Eu vi meus erros depois que acabou. Eu não repliquei meus erros no meu relacionamento atual e eu tô muito bem, graças a Deus. Mas eu não esqueço os erros das pessoas. Eu não esqueço, porque perdoar é uma coisa, esquecer é outra totalmente diferente, entendeu? Porque eu acho que aquilo lá eu tirei como se fosse uma escola. Então, não digo que dizem na Bíblia que a gente não perdoa de verdade quando a gente não esquece, né? Então, assim, eu não esqueço porque eu não pretendo repetir. Então, eu aprendi, sabe? Eu aprendi que eu não posso ser daquele jeito com ninguém. E eu também aprendi que eu não quero ser nunca igual a ele com outra pessoa. O que é importante também pra qualquer pessoa na vida. Se você teve um relacionamento ruim, não faça o que seu ex fez com você pra outra pessoa, porque a pessoa não merece. Ela não tem nada a ver com isso, sabe? Ela não tem nada a ver com suas frustrações, com o seu passado, com as coisas que você teve ou deixou de ter, ou etc. Tenta ser o melhor pra você mesmo e seja o melhor pra ela, porque ela também não merece. Ela não merece nem um pouquinho o ser que você era antigamente. E nunca nessa minha vida que eu desejo que meu ex passe pela mesma coisa que eu passei. Eu não desejo, não. Eu espero que a pessoa que ele fique trate ele tão bem que ele perceba que ele é uma pessoa ruim, sabe? Tipo, foi uma pessoa ruim, né? Não sei se melhorou, não posso falar por nada por ele. Mas naquela época foi uma pessoa ruim. Pra vocês terem noção, uma coisa que eu ouvi que me marcou muito, que eu fiquei, assim, extremamente chocada e eu percebi que ali, tipo, não tinha amor mais. Foi quando a gente foi viajar, que a gente encontrou com ele onde ele tava viajando. E aí eu falei, acho que, não, a gente nem tinha ido ainda. Mas eu falei pra ele que tava com saudade dele, porque ele ficou um mês viajando e eu passei acho que um final de semana junto com ele, nessa viagem, que ele ficou de férias. Em vez de escolher passar as férias comigo ou fazer alguma coisa em casal, que é super legal, tudo bem que eu não tinha um puto no bolso, né? Só que hoje em dia eu entendo que relação de... Por exemplo, a minha relação com o Gabriel, se ele não tem um puto no bolso, eu pago a viagem por ele esse mês aqui. Se eu não tenho um puto no bolso, ele vai lá e paga a viagem pra mim aqui. Porque a gente tem isso, parceria, coisa que eu não tinha nesse relacionamento. Mas entendo também, hoje em dia, que eu e o Gabriel, a gente tá numa... Tipo, eu tô casada hoje em dia, entendeu? Então, ele tem responsabilidades comigo, assim como eu tenho responsabilidades com ele. Agora, meu namorado, ele já era só namorado, entendeu? Ele não tinha nenhuma responsabilidade comigo. Então, tá tudo bem. Eu falei pra ele que tava com saudade dele, ele falou, não tô com saudade nem da minha mãe, pra que eu vou sentir sua falta? E isso pegou num ponto ali que eu percebi que, nossa senhora, eu era uma bosta. Então, foi importante pra mim passar por essas coisas, porque eu nunca vou querer fazer isso com uma pessoa. Gente, eu nunca vou querer que alguém passe por isso. Se um dia eu sentir esse desprezo pelo Gabriel, eu faço questão de liberar ele pra vida e pra uma pessoa melhor, porque eu serei uma filha da puta de fazer isso, sabe? Então, tenho plena consciência hoje de que não se trata o ser humano com desprezo igual eu fui tratada. E são outras milhares de coisas que aconteceram, assim, que poderia dar um piriri. Mas é isso, tá tudo bem, já passou, foi o que tinha que ser, foi o que tinha que acontecer. E hoje em dia eu tento ser uma pessoa boa. Não só para as pessoas que eu me relaciono amorosamente, mas para as pessoas que eu tento me relacionar na vida, né? A gente não quer ser tratado mal, então a gente não trata ninguém mal. Mas também parte daquele princípio de que se alguém tá te tratando mal, não tenta ser uma pessoa boa pra essa pessoa, porque às vezes aquela pessoa não precisa que você seja bom também,
seja ruim também. Seja grossa, simpática. É isso. Pronto, acabou. Eu hoje em dia entendo que tudo que eu passei me tornou o que eu sou hoje. Então, refletindo sobre a vida, para que acho que os meus futuros anos sejam plenos, eu preciso entender todos os meus erros do passado, tanto em questão de amizade como de questão amorosa, e melhorar eles, porque eu não posso ser uma pessoa completa se eu sou uma pessoa péssima, sabe? E por isso que eu acho muito louvável a atitude que o meu primeiro ex teve. Ele veio pedir desculpas pra mim, e é recente, faz um ano que ele pediu desculpas pra mim. Ele falou: eu sinto muito pela forma que eu te tratei, eu não deveria ter feito isso, tô muito feliz, você merece uma pessoa legal. Ele falou: tomara que o Gabriel te trate bem, porque você merece uma pessoa legal, porque você era uma pessoa legal comigo, e eu fiz o que eu fiz, e eu não poderia ter feito o que eu fiz com você. E assim, às vezes a gente precisa chegar lá, a gente precisa de um cutucão de alguém pra você se tocar de que o que você fez não tá certo. E eu não quero chegar nesse ponto com as pessoas que eu amo, de precisar receber um cutucão pra que eu seja uma pessoa boa. Eu quero ser genuinamente boa para as pessoas que eu amo. Então, esse é meu 2025, sabe? Ser uma pessoa melhor em todos os sentidos, não só no sentido de, eu vou malhar, vou me exercitar, vou comer bem, vou ser uma pessoa melhor. Não, eu vou ser uma pessoa melhor em relação à forma que eu trato as pessoas. Porque não adianta nada você falar que tem amigos, mas você não tratar seus amigos com respeito. Nem sempre você precisa conversar com seus amigos todos os dias, você precisa estar ali todos os dias, mas o respeito que você tem por aquela pessoa, as lembranças e o carinho são muito importantes, até a forma que você fala com as pessoas. Então, foi um bom aprendizado. Confesso que foi um bom aprendizado. E deixa aqui pra mim muitas outras atitudes também que a pessoa teve, a família da pessoa teve, que eu nunca gostaria que eu, como mãe de um filho, de um futuro namorado de uma menina ou de um menino, eu nunca vou ser a mãe do meu ex. Ninguém merece uma sogra também, filha da puta. Falando tanto dessa peste que meu celular tá caindo, eu tô começando a ficar assustada. Mas é bom, espero que o chat tenha sido bom hoje. Eu amo conversar, vou começar a falar mais, porque hablar é muito bom. Qual que eu fiz com café? Bom dia, gente. Um beijo. Aqui tá cedo, eu vou trabalhar, porque já acabou meu horário de almoço, e eu preciso fazer coisas.